Deus tem algo para nós aqui. Eterno de Israel, Criador de todas as coisas, Tu és soberano, justo e fiel. Nada escapa do Teu olhar, nada escapa da Tua poderosa mão. Meu Deus, eis aqui as Escrituras, eis aqui, meu Deus, a Tua santa palavra. Uma coisa eu te peço neste domingo, Senhor, domingo de família, domingo de primícias, eu te peço que o Senhor nos perdoe. Perdoa a nossa ignorância, perdoa as nossas faltas, as nossas dívidas, perdoa, meu Deus, aquilo que nós muitas vezes praticamos com a nossa própria consciência, tendo consciência dos atos, e até mesmo aquilo que nós não temos consciência desses atos. Pai, nos purifica de todo pecado, levanta o caído, restaura o moribundo, Senhor, dá força ao cansado, segura na mão desse irmão, segura, meu Deus, na mão desta minha irmã. Ajuda-nos, meu Deus, nesta empreitada, nesta peleja, neste caminho. Senhor, sustenta cada alma, cada vida que adentrou por essas portas. Pessoas que não olharam para a chuva, não olharam para a distância, não olharam para a dificuldade, mas romperam as barreiras desta vida e estão hoje, meu Deus, para adorar, Senhor, para engrandecer, para bendizer o Teu santo nome, para ter mais comunhão com o Teu Espírito, para ter mais intimidade com o Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, abre, meu Deus, o nosso entendimento, dá-nos força para orar, dá-nos força, meu Deus, para clamar, meu Pai, não só no dia dos cultos, mas todos os dias da nossa vida, viramos sustentando, viramos fortificando na graça, na oração, no temor, na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Espírito Santo, age em cada mente, age Espírito Santo em cada coração desta noite. Oh, meu Deus, não deixe esse culto passar em branco, não deixe esse culto passar despercebido, mas, meu Pai, desperta os atalaias, desperta as profetisas, desperta, meu Deus, cega, desperta, meu Deus, os jovens, crianças, adolescentes, estenda a Tua mão, Senhor, manifesta a Tua glória enquanto nós oramos, enquanto, meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Fala, Deus, nos nossos corações, fala, Deus, de uma forma tão profunda, tão poderosa, em cada vida, em cada alma. É o que eu te peço nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar no Senhor, a descansar na Tua palavra. E aquele que crê diz amém. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Nós nascemos um pouco no lugar. Vamos procurar ser rápido e objetivo aqui, para nós orar. Amém? Muitas das vezes você passou despercebido no Salmo 91. É um salmo muito forte, assim como o Salmo 23. Canções ou orações poderosas. Eu queria repetir o verso primeiro aqui. Aquele, na sua vai estar Bíblia, mas aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre a terra declara: Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. O Salmo 91, a maioria das vezes as pessoas deixam aberto na casa como forma de proteção. Já usei muito no começo da minha fé a Bíblia aberta no Salmo 91, pedindo proteção, principalmente quando eu tinha muitas batalhas espirituais, e às vezes eu abria ela no Salmo 91 e colocava debaixo do travesseiro, para que eu pudesse dormir em paz um pouco, né? Por causa das batalhas no princípio da minha caminhada, batalhas espirituais. Então esse salmo aqui é considerado um salmo de proteção. Não é algo que a gente vai ficar repetindo, para que Deus venha nos proteger. Mas a essência do salmo está naquilo que significa esse salmo. Não é eu repetir, não é simplesmente eu abrir a Bíblia, colocar em algum lugar na minha casa e esperar uma proteção. Não. Olha o que esse salmo está dizendo. Aquele que habita na sua vaidade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo de proteção, salmo para proteger. É
vamos tentar se aprofundar nele. Amado, este salmo, para os dias em que nós estamos vivendo hoje, ele é de suma importância. Ele é de muita importância. Por quê, pastor? Amados, não sei se você tem observado, mas tem crescido e tem aumentado de uma forma exponencial o mal sobre a face da terra. Ele tem crescido. Eu acho que você tem observado o mal, ele tem se espalhado. E a cada ano que passa, a cada tempo que passa, isso parece que vai aumentando mais. Isso afeta, irmãos, em todas as áreas, em todas as classes. Isso afeta, na realidade, todo mundo. Vai afetando de cadeia em cadeia, de pessoa a pessoa. O mal ele vem aumentando, crescendo. Forças espirituais da maldade têm adentrado sobre a face da terra. E nós precisamos ser protegidos. Nós precisamos de proteção. Para que o inimigo não venha nos tormentar. Para que o inimigo não venha nos tirar da presença de Deus. A coisa mais importante, irmãos que aqui estão, que nós temos, é a nossa permanência na presença de Deus. Se nós deixarmos de permanecer com Deus, nós estamos perdidos. A única esperança mutua é ficar firme nele, debaixo das asas dele, para que ele venha nos proteger. Porque o mal não tem dó, não tem pena, o mal não escolhe cor, o mal não escolhe idade, ele vem para destruir, para decepar as pessoas. Há um crescimento muito grande de pessoas depressivas, de pessoas que estão deprimidas, depressivas, pessoas que estão angustiadas de alma, pessoas que estão sofrendo de uma forma que você não imagina, pessoas que estão sofrendo ataques constantemente. O número de pessoas viciadas em elementos químicos, em coisas químicas, tem aumentado de uma forma assustadora. Neste mês de fevereiro, a qual nós estamos, isso aumenta ainda mais, isso cresce ainda mais. Dependência de jovens, adolescentes que estão indo para esse caminho. E o diabo ele tem brincado, ele tem, na realidade, destruído famílias e lares inteiros. Mulheres deprimidas, mulheres sendo mortas pelos seus próprios maridos. O homem que devia proteger ela é o homem que está matando ela. E não é só contra a mulher. Nós também temos isso, homens deprimidos. Ok, pastor? Irmão, existe um mundo grandioso de homens deprimidos, com depressão. Mas, pastor, eu vejo mais mulheres. Mas existe um grande número de homens que estão deprimidos. Homens que infelizmente estão sem saída. Homens que estão pensando em tirar a sua própria vida, porque já não suportam mais a pressão a qual estão vivendo. Às vezes, quando você vê um homem quieto no canto dele, calado, sem falar com ninguém, lá no cantinho dele, você pensa, besteira. Às vezes aquele homem está sofrendo por dentro, ele está sendo massacrado por dentro. Por quê? Porque a sociedade, ela cobra muito do homem. Ela cobra muito do homem, porque o homem tem que ser o provedor. O homem tem que ser aquele que tem que fazer tudo. E o homem, na realidade, do mundo que nós conhecemos, ele não tem dinheiro, na maioria das vezes, na maioria delas, na sociedade, ele não vale muita coisa, não. Se ele ficar muito para trás, ele não tem muito valor. Se ele não tiver valor econômico, se ele não conseguir fazer coisas na visão da sociedade, esse homem não tem muito valor. Mas tem muitos homens que estão no fundo do poço, porque não estão conseguindo sobressair, estão deprimidos internamente, homens que estão pensando em tirar sua própria vida. E o que falar dos jovens? Quantos jovens estão perdidos? Quantos jovens estão sendo massacrados pela mídia? Quantos jovens estão sendo destruídos, irmão, no meio da sociedade, nas escolas, no trabalho, na rua, na vizinhança? Quantas moças perderam o caminho? Quantas moças com gravidez indesejadas? Quantos jovens que já se perderam há muito tempo? E o que falar da igreja? Quantas pessoas abandonando o
Senhor, de estar presente em Deus. O que é isso, pastor? São ataques espirituais, forças da maldade adentrando nas casas, nas famílias, na igreja, nos sítios, no trabalho. Pessoas que infelizmente estão sendo carregadas por forças demoníacas. Tem gente que tem ódio de você, às vezes você não sabe disso, mas tem pessoas que têm ódio. Tem pessoas que querem ver você no caixão. Tem pessoas que querem ver você morto. Tem pessoas que estão loucas para tomar o teu lugar, para tomar o tempo do teu trabalho. Tem pessoas que ficam dormindo, deitadas na cama, pensando nele, como destruir alguém, como destruir você, como acabar com a tua família. Ok, pastor? Isso é sério. O mundo está desse jeito, para pior. Parece que é uma caça, né, a destruição de pessoas, de vidas. Isso tudo não são influências e forças malignas e diabólicas. Pessoas que não conseguem se erguer, pessoas que não têm força para fazer nada, pessoas que estão desmotivadas a cada dia que passa, pessoas que não conseguem se levantar da cama, pessoas que não conseguem, irmão, aleluia, sair da fora para casa, pessoas que não conseguem mais trabalhar, a maioria dos seres humanos estão sendo cercados, caçados por forças estranhas. E eu sei que forças que são essas, forças malignas, forças diabólicas, para destruir você. A questão mais importante que nos importa aqui, eu sei que importa a família, eu sei que importa o trabalho, as finanças, a saúde, mas o primordial aqui é a nossa fé. A irmã era falando disso, de perseverar. O meu justo viverá pela fé. A nossa confiança em Deus. Por quê, pastor? Porque do jeito que as coisas estão. E agora tem uma coisa, né, irmão? O diabo antes ele escondia, né? Antes ele escondia atrás de uma parede. Hoje eles são abertos. Hoje é claramente na mídia, claramente nas ruas, claramente declarado. As pessoas se declaram aí, as pessoas seguem de bom grau aí. Hoje, claramente, irmão, ele se manifesta. Isso tem crescido não só no Brasil, em todo o mundo. Nós temos visto os tentáculos, nós temos visto a mão do inimigo agindo em todas as áreas da sociedade. O que ele está fazendo? Ele está cercando a sociedade, ele está cercando o povo. E aonde está a igreja? Onde está o povo de Deus? Está também sofrendo ataques, perseguições em massa. E aonde o diabo ataca mais na igreja? Aonde o diabo ataca mais o homem de Deus, a mulher de Deus? É desanimando ele, é esfriando ele, é deixando ele desanimado, despreparado, é deixando ele fraco. Quando as pessoas estão desanimadas, fracas, cansadas, quando as pessoas que já não querem mais batalhar, já não querem mais lutar, quando as pessoas que já não querem mais orar, já não querem mais buscar Deus, já não querem mais ler a Bíblia. Se nós fazer uma pesquisa aqui, quantos leram a Bíblia hoje? Quantos dobraram seu joelho hoje para orar, para buscar a comunhão com Deus? Se durante todo o tempo, todo esse mês de janeiro que passou, de fevereiro agora que entrou, quanto tempo tem que você não tem uma comunhão íntima e profunda com Deus? Nós estamos vindo, irmãos, ataque para desanimar a gente, para esfriar a gente, para deixar a gente, muitas das vezes, ocupado com coisas inúteis. Eu sei que o trabalho é útil, nós temos que trabalhar, mas muitas das vezes nós ficamos ocupados, não com o trabalho, ficamos ocupados com coisas inúteis, que não vai levar a gente a lugar no mundo. Nós ficamos atarefados com coisas que não vai mudar a nossa fé, que não vai mudar a nossa estrutura, que não vai mudar a nossa espiritualidade. Muitas das vezes estamos guerreando e atacando coisas que não precisam ser atacadas. Muitas das vezes estamos brigando com coisas que não precisam brigar. Muitas das vezes estamos se envolvendo com coisas que não é para a gente envolver. Muitas das vezes estamos se
ficando fracos espiritualmente. Qual é o perigo disso, pastor? Quando se tira a proteção, nós nos tornamos presa fácil. Quando não há proteção, nós somos presa fácil. Quantos crentes você conhece que hoje não é mais crente? Quantas pessoas que batiam no peito, falavam de Jesus, oravam no monte, buscavam a Deus com fervor, e hoje já não está mais desse jeito. Quantas pessoas, irmão e irmã, que você conhece, que já andou com você na fé, que orava, falava em línguas, e até era usado por Deus, hoje está desanimado, fraco, hoje só fica em casa. E quando não fica em casa, está fazendo muitas vezes coisas que não devia ser feito. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Por que o senhor está falando isso, pastor? Amado, você não está notando que essas pessoas elas foram derrubadas? Pessoas que nós conhecíamos, que eram firmes, elas foram derrubadas. Satanás derrubou elas. O que isso tem a ver comigo, pastor? Nós estamos na mesma lista. E ele está à procura daqueles que ainda não desistiram, para fazer com que eles desistam. E ele vai aplicar não só força física, ele vai aplicar força mental e espiritual. Ele vai lutar, ele vai fazer armadilhas e armadilhas para fazer com que você desista, para que você seja mais um que abandonou o barco. E ele vai fazer isso, e ele não vai fazer isso de uma vez. Ele não vai pegar você e jogar você no chão de uma vez. Ele vai começar com coisas pequenas. Hoje você ora, amanhã não. Daqui a pouco você está acostumando, já não ora mais. Hoje você vem no culto, daqui a pouco você não está vindo no culto mais. Antes você tinha temor, hoje você já não tem tanto temor. Antes você tomava cuidado com o que você falava, hoje você não toma cuidado. Qualquer palavra que vem na tua cabeça, na tua mente, você lança ela. Antes você refreava a tua vida para não cometer coisas erradas, mas hoje você já não se comporta mais com isso. Antes você selecionava as coisas que você ouvia e via. Hoje você já não se preocupa. Hoje já não tem tanta diferença. Antes, você não era um tipo de pessoa que não ia em qualquer tipo de festa. Você fazia seleção. Hoje, onde te chamar, você vai. Você tem prazer em estar com pessoas que não professam a mesma fé que você. Você tem prazer em estar com essas pessoas. Pastor, eu sou crente, eu não posso estar com essas pessoas. Pode. Mas quando a gente começa a gostar demais de piada, de ficar na roda de pessoas que só falam coisas sujas, coisas boas, quando a gente começa a acostumar e a gostar e sentir falta desse tipo de ambiente, é porque alguma coisa está mudando dentro de nós. Não está mudando para bom, está mudando para ruim. Estamos ficando fracos. Você está adoecendo sem saber que está adoecendo. Depois você vai começar a ver e ouvir coisas que você não ouvia e não via. Isso vai se tornar normal para você. O diabo, ele não vem de uma vez, ele vem aos poucos, ele vem devagar. Eu li uma expressão aqui, não sei se você prestou atenção nela. Glorificado é o nome do Senhor. Na sua tradução aí, está um pouco diferente, mas o significado é a mesma coisa. Lá no verso 6, está escrito o seguinte: não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. O versículo 6 está falando outro tipo de entidade aqui. O demônio que devasta ao meio-dia, uma peste sorrateira que vaga durante a noite. Demônio ao meio-dia, ele ataca com mais violência, ele vem de uma vez. Mas existe uma peste à noite que ela é sorrateira. Ela é sorrateira. O que é ser sorrateiro? Vem devagar para tentar pegar a sua presa.
E é aí que está o problema. O diabo, ele age por legalidade. Amém, irmãos? Amém. Como assim, pastor? Se eu abrir porta, se eu abrir caminho, ele vai entrar. Só que, quando ele entra, na medida que eu vou dando ouvido à voz dele, outros demônios piores vão entrar também. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que quando começou. Porque 7 espíritos piores entraram. Nota para você ver alguém que está desviando. Ele começa, primeiro, não valorizando mais as coisas de Deus. Começa assim, ele começa a perder o temor. Ele já não valoriza. Para ele, tanto faz, tanto fez. Se orar ou se não orar. Se cultuar ou se não cultuar. Se santificar ou não santificar. Para ele, tanto faz. Então ele começa perdendo esse temor. E aí o inimigo começa a entrar. E ele começa a te observar. Aos poucos ele vai te observando. Depois ele entra com multa dentro da tua casa, problemas dentro do teu lar. Você fica nervoso, nervosa, começa a brigar. Você sabia que tem lares de crente aqui? No meio das famílias todas evangélicas, só não aconteceu tragédia ainda, como acontece em muitos lugares. Sabe por que não aconteceu? Porque o diabo não teve uma permissão total para agir, mas ele vem sorrateiramente. Palavras, palavrão, agressão física. Às vezes a pessoa se volta, se retém, vai orar, deixa tudo para lá. Deus vai protegendo, Deus vai guardando ali, para que a coisa não saia do controle. Mas se a pessoa for dando lugar, espíritos piores vêm. Amém, irmãos? Você precisa entender isso aqui. Existe um certo tipo de entidade. Todo demônio ele é perverso. Existe certo tipo de entidade que muitas das vezes ele fica no grito. Ah, se é isso, se é aquilo. Brigas, física. Mas existe certo tipo de demônio que ele vem para causar morte. E quando esse demônio entra, já não é só a palavra. A coisa sai do controle da mente do homem ou da mente da mulher. E vai para as coisas mais profundas. Porque aquele espírito, ele quer sangue. Ele quer destruição total. Quando esse tipo de demônio entra, está aqui essa entidade, ao mesmo dia, que ele vem para arrasar. Quando esse tipo de entidade entra, irmão, aí a coisa fica difícil. Aí vai entrar cadeia, prisão, assassinato e morte. É o que acontece em muitos lugares por aí. Que a gente ouve no noticiário, acontece. Mas pastor, isso acontece no meio de famílias cristãs. Tem acontecido de uma forma avassaladora. A prostituição, o adultério, é algo perverso, mas são portas que demônios entram. Nós estamos muito de família com isso, né? São portas que demônios entram para destruir. Por que um casamento ele fica frio? Por que um casamento, dentro de um relacionamento, as pessoas ficam, parece que inimigas de si, dentro da própria casa? Por que existe aquilo? Porque antes de chegar naquele ponto, irmão, na maioria das vezes houve muitas coisas que aconteceram no meio do caminho. Esse frio, essa guerra, ela não está ali por acaso. Demônios receberam permissão para destruir aquele lar. Só que não foram entidades ainda grandes, mas são entidades que criam problemas. Mas como que eles entraram ali? Irmãos, vou falar aqui, não se fala isso muito em igreja, deixaram de falar muito isso aqui. Mas se um homem casado
Ele flerta com a mulher, sem ter contato com ela, mas ele flerta. Ele fica imaginando cena, tendo pensamentos com aquela mulher. Deseja aquela mulher. E ele é um homem casado. A mulher também, isso acontece a mesma coisa, ela é uma pessoa casada. Aquilo ali abre uma porta de um espírito de pombagira, escute, de pombagira, entrar naquela casa. E ele entrou por quê? Porque houve uma legalidade, alguém abriu a porta. Quando há traição, aí a coisa fica mais difícil ainda. Aí o espírito tem uma legalidade ainda maior dentro daquela casa, dentro daquele lar, para destruir aquela família, para acabar com aquela família. Pastor, por que então que não há uma devastação total? Porque forças maiores ainda não entraram. Aí é que entra o Salmo 91, a qual estou lendo aqui para você. E as finanças, pastor? Finanças é a mesma coisa, legalidade. Está lá escrito, se eu não me engano, em Abacuque, né? Trabalhar, juntar e lançar em um saco furado. Que serão o mês inteiro, parece que você não teve nada. Parece que houve, sumiu. Você não consegue ver a coisa render. E onde está a legalidade disso, pastor? Por que o mal entrou nas finanças? Uma das coisas é a gente não ser dizimista, não ser ofertante. Aí não tem como Deus repreender o devorador. E as outras coisas, pastor, é usar o teu salário, o teu dinheiro, preste atenção, em coisas ilícitas. Quando você faz isso, sabe qual? Irmãos, estou vendo muitos crentes, que estão desesperados. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, meu irmão? Tem crente que está desesperado. Sabe por quê? Porque simplesmente envolveram em jogos, principalmente o tal do tigrinho, né? Tem crente aí que só Jesus na causa, ele não sabe o que faz. Conheço alguns, estão pedindo misericórdia, indo orar para Deus dar saída. E sabe o que acontece? O dinheiro termina, a pessoa vai até uma agiota para buscar dinheiro para sustentar o seu vício. Irmãos, isso é maligno, isso é diabólico, isso é terrível, isso é maligno. Seu dinheiro lançado nisso, os devoradores têm poder de entrar. Esses dias aí, a pessoa tirou a própria vida. Tem muita gente pensando em tirar a vida, porque já não sabe mais como pagar, porque simplesmente abriram portas para isso aí. Deixa eu dizer algo para você, tudo aquilo que você pensa que é fácil, que ele vai obter vantagem, pensa 2, 4, 5 vezes antes de entrar nessa barca. Porque as coisas nessa vida não foram fáceis, nunca foram fáceis. Então tudo que as pessoas te oferecem com facilidade, não caia nessa não. As coisas são difíceis. Ó fulano, eu estou vendendo isso aqui, compra, quanto? Portanto, não é barato demais, vou comprar. Faz isso não. Quando você notar que a coisa é barata demais, principalmente para uma pessoa duvidosa, compra não. Por quê, pastor? Porque isso pode atrapalhar a sua vida financeira e atrapalhar às vezes a sua vida. Você sabia que se você comprar algo roubado, o camarada foi preso, você comprou. Só um camarada foi preso, é que está a televisão de fulano. Eu vi para ciclano. Você também responde por isso, por interceptação de coisas roubadas. Amém? Amém. Então, meu querido, é melhor não estar mais no corpo e lá na loja comprar que ser tentado não desperta. Amém? Por que o senhor está falando isso, pastor? Não sei, só para a gente entender que aonde o inimigo entra nas nossas finanças. E outras coisas, pastor, que entra nas nossas finanças é quando a gente não tem controle emocional. O inimigo muitas das vezes ele usa o descontrole emocional e a gente faz besteira. Você sabia que o cartão de crédito, que o dinheiro não é teu, mas alguma coisa coloca na tua cabeça e fala é teu, gasta que é teu, mas não é teu. Comprando, te emprestando,
ele vai querer, se você atrasar, o prazer dele é que você atrase, porque ele quer te pegar no jugo, ele quer te pegar justamente ali. Então, aquilo não é teu. Então, muitas vezes, quando você ouvir aquela voz, compra, compra, pensa de novo, ora a Deus de novo, porque não é bem assim. É melhor dormir com a cabeça no travesseiro com paz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu podia falar de muitas outras coisas na parte da finança. O inimigo é. Por exemplo, essa é a sua senhora fala: pô, cara, que miséria. Que miséria. Você vê, não dá para nada. Quando você lança esta palavra, você já abre uma porta. Ah, mas é a miséria mesmo. Mas não faça isso. Abençoa. Abençoa porque aqui vem a multiplicar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para que a coisa venha sobre sair. É do trabalho que você está ali. Fazer o quê? Vai pedir um Deus, outras portas vão se abrir. Mas quando você está ali, não amaldiçoa, não. Abençoa o que vier na tua mão. Deus vai te honrar. Amém, amado? Então é o seguinte: quanto mais portinha a gente abre, essas portinhas vão ficar grandes. E quando elas ficam grandes, demônios maiores entram. Qual que é a mensagem de Deus para nós nesta noite? Proteção. Ficarem debaixo das asas do Altíssimo para proteger. E falando mais de finanças, eu lembrei de uma coisa que os jovens têm questão. Jovens têm questão. Escute isso aqui. Não gaste o teu dinheiro que o teu pai te dá, que lutou naquele sol quente para te dar. Não gaste o teu dinheiro comprando jogos. Não gaste o teu dinheiro, principalmente os jogos malignos. Tem jogos que é maligno. Amém? Não sei se tem jogos bons, mas eu sei que tem malignos. Jogos malignos, que é claramente diabólico. Foi feito por pessoas usadas pelos demônios para te viciar neles, para te deixar aleijado no teu cérebro. Você vai lá e compra e paga. Esse dia eu estava numa reportagem do menino, gastou R$1.400 da mãe, passou o cartão de crédito lá e pá, para ficar rico no bloco lá dentro, lá no jogo. Amém, irmão? Faça isso é maldição. A mente da pessoa ficando aleijada, da pessoa para de produzir, a pessoa para, tira a visão dela, ela não consegue crescer. O inimigo prisou o cérebro, a mente dela, para ela ficar daquele jeito, achar que ela está vivendo o máximo da vida dela naquele ambiente virtual. Isso eu não vi. É maligno, diabólico. Amém? Sim ou não? Não sei se você concorda, mas diabólico, maligno, perverso. Mas pastor, eu preciso me divertir, preciso de diversão. Pastor, eu preciso fazer coisas para me sair desse tédio da vida. Jovens têm questão, busquem o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E essa vontade doida, maluca, vai sair da tua mente, do teu coração. Você vai ser livre das prisões virtuais. Amém, irmãos? Você vai ser livre. Então, igreja, para mim encerrar, nós precisamos de proteção. A nossa família, a nossa casa, os nossos filhos precisam de proteção. Eu só posso criar proteção, porque as barreiras de proteção, elas aumentam na medida que eu ando perto dele, que eu me aproximo dele. Quando eu vou saindo, as barreiras vão diminuindo, mas quando eu me aproximo dele, essas barreiras, elas vão aumentando para trazer proteção para a minha vida. Por que você acha que você está de pé aqui hoje? Porque alguém, alguns anos, algum tempo, intercedeu, orou por você. Alguém dobrou o joelho e pediu: Deus guarda, Deus livra, Deus salva. Senão não era para nós estarmos aqui. E agora, pastor, eu tenho que chegar mais perto dele, debaixo das asas dele, para que haja proteção na minha vida. Por que você está ficando fraco? Porque as proteções têm diminuído. Eu preciso voltar para ele. Crente não é só aquele que está na igreja e faz as coisas da igreja.
Crente é aquele que está em Cristo. Eu posso estar na igreja e esfriando. Eu posso estar dentro da igreja e me afastando de Deus. Eu posso estar aqui dando glória a Deus e me afastando do Senhor. Mas eu preciso estar nele, perto dele, com ele, para que haja proteção aqui, capacete da salvação, coraça na minha vida, para me defender, para me livrar dos laços de Satanás. Amém, irmãos? Você que é crente, que está aqui no nosso meio, você que é cristão, que serve o Senhor, se você está sendo atacado na mente, se você não tem paz para dormir, se você tem pensamentos constantes de tirar sua própria vida, se você tem pensamento de desistir de tudo, de abandonar tudo, sumir no mundo, porque não é só uma carga emocional, tem uma força espiritual por trás. E todas as vezes que tem pensamento de morte, é porque essa força está aumentando, está vindo entidades maiores querendo você. Todas as vezes que você quer desistir de tudo, se isolar, significa que existe um demônio de partido maior que está ali tentando contra a tua vida. E a palavra de Deus para você nesta noite: se levante antes que seja tarde, volta para Jesus. Pastor, todo mundo aqui é crente, mas a mensagem é: volta para Cristo, volta a orar de novo, volta a buscar de novo, volta a se santificar de novo, enquanto há tempo. Amém, amado? Porque se chegar um ponto que esse mal entrar, se ele obter passagem de entrar na tua vida ou na tua casa, na maioria das vezes é irreversível. A destruição vem. E muitas coisas terríveis acontecem. Então é melhor eu guardar a minha vida e guardar a minha casa. Eu só posso fazer isso com Deus, em Deus. Você está entendendo? Você só pode fazer isso em Deus. Pastor, ninguém quer. Você vai deixar destruir tudo? Pastor, ninguém cair. Você vai abandonar tudo. Fica firme. Fica firme. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Ô glória. Glória a Deus. Deus é bom. Amado, vamos orar pela primícia. Vamos orar pelas ofertas. Que Deus bendiga. Eu quero convidar aqui a pastora. Não tem que pastor de glória com nós aqui. Vou chamar a pastora para fazer essa oração. Pelos dizimistas ofertando pelas primícias. Vamos orar com ela em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar também com os irmãos. Glória a Deus. Vamos orar pela Ana Paula, irmão. E nós vamos orar pela Ana Paula. Amados, tem alguém que tem fé de pagar essa conta d'água da igreja aqui? Ela é R$54. Tem alguém? Então, o nosso irmão ali, pastor Antônio. Glória a Deus. Pastor. Amém, irmãos? Quero colocar por Jesus, Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Vamos apresentar a nossa casa. Vamos apresentar a nossa família. Amém? Que nós tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênção. Vamos orar para a Ana Paula. E nessa oração também eu quero interceder pela vida de uma professora lá que trabalha comigo, né? Ela é professora da biblioteca e ela chorando me pediu oração. Vamos apresentar ela nas mãos do Senhor, né? Esqueci o nome dela, mas que Deus visite